Então, uma boa noite a todos. E qual é a pergunta? Quem gostaria de fazer uma pergunta? No terceiro ciclo. Sim, eu já perguntei, eu assisti algumas palestras, mas, assim, eu vejo que a posição espírita ela não é bem definida, assim, sobre a cremação. Eu acho que você até já comentou, e assisti palestra do Divaldo Franco, de outros espíritas, né, falando que você precisa pelo menos 72 horas para depois fazer a cremação do corpo e você desligar totalmente. E que, no caso, o espírito teria que ser um espírito de muitos princípios morais, né, de muitos valores, para poder não sofrer, não sei se é interferência, ou sentir o processo de cremação, certo? Eu queria entender isso daí, mas eles não fecham o quadro, eles não falam, olha, se fosse você, não optaria por isso, eu não recomendo, não existe, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião com relação à cremação. Olha, nós podemos falar pelo que o espírito sente. Um espírito apegado aqui à terra, que no momento da morte ele não quer morrer, ele não quer sair do corpo, ele não quer largar a família, ele não se desprende da casa, ou por causa da dívida, ou por causa disso, ele não consegue liberar, sair do seu corpo com essas 72 horas. Ele não vai conseguir. Por quê? Ele está apegado à casa, à família, ao dinheiro, ao seu problema, ao processo. Às vezes ele nem entende que ele morreu. A maioria dos espíritos, após a morte, desconhece esse processo. A maioria que nós recebemos a nível de centro espírita não sabe que morreu. Para eles é até um choque saber que morreu. Então, nessa situação, o espírito ele vivencia aquela situação. Da cremação, vamos supor. Acaba sendo uma prova para ele. Não que ele vai se sentir o fogo, mas própria impressão que ali está, o espírito muito, muito materializado, vai sentir a ação da matéria. Já uma alma consciente, eu sei que eu vou morrer, eu vou ficar quantos dias eu puder, quantos minutos, quantas horas, assim, está esperando a morte contada, horas, dias, meses. Então, a alma, ela tem um preparo espiritual, o anjo da guarda vem lhe buscar, ela acompanha seus familiares, seus entes queridos, vai até o enterro, despede de todo mundo e vai embora. Então, se houver uma cremação, ele não vai ficar lá, porque ele já está em outro lugar, já houve uma conscientização de abandonar o corpo. Ele já teria consequência que o corpo não tem mais valor nenhum e ele sente a ação da vida espiritual. Nós, médios, nós temos uma capacidade maior de perceber a morte. Quando nós oramos profundamente, que nós estamos fazendo uma prece, que nós estamos em outro lugar, numa vibração mais sutil, nós percebemos quando retornamos ao corpo. Nós percebemos que cai aquele padrão vibratório e que nós retornamos aqui ao fluido ambiental. Então, um espírito que ele orar, for religioso, acreditar em Deus e que no momento da morte ele pedir, essa sensação, essas lembranças das coisas físicas da terra, ele não vai lembrar. Nem da cremação, ele não se importará com isso. Não, como o espírito de uma certa evolução não se preocupa onde ele foi enterrado, nem a aparência do seu local que enterra, no cemitério, ele não se preocupa com isso, ele se preocupa apenas com os familiares. Já as pessoas apegadas à matéria, elas se preocupam se não fizeram um túmulo bonito, ou se não está bonito, ou se não puseram flores, então ele é muito apegado ao mundo. Então, eu diria, é de espírito para espírito o processo da cremação. Cada um pode decidir por si. Agora, se a família decidir e a pessoa não está preparada, será uma prova para o espírito. E os benfeitores também podem tirar o espírito de lá na hora.
Até o espírito pode levar um susto e sair correndo. E também não entrar lá. Tudo pode acontecer. Você chegar lá no crematório e falar, o quê? Vão me queimar? Não, vou embora. Quer dizer, o próprio espírito, em várias situações, ele também foge, ele também corre, Márcia. Então, eu vejo que é uma sensação particular de cada médium, de cada pessoa. Então, dona Narci, mas, inclusive, numa das palestras, não lembro qual, e aí eles citaram uma coordenadora de um centro espírita, uma pessoa que tinha uma compreensão da morte, do desligamento, e realmente ela acordou no hospital, no lugar, né, recebeu toda a assistência, estava, né, feliz, reviu os seus parentes e tal. Aí, de repente, os socorristas juntaram-se quando fosse a cama dela, coisa assim, e começaram a fazer vibrações, orar, porque era justamente o momento que ia cremar o corpo dela. E mesmo com toda a oração, mesmo com o grau de evolução e a compreensão que ela tinha, ela sentiu como se fosse uma ardência, entendeu? E aquilo me impressionou muito. Porque imagina, uma mulher que é uma coordenadora que tem toda a compreensão, que fez todo o desligamento, que acordou junto aos seus, as pessoas queridas, e aí, de repente, vieram todos os socorristas e ela sentiu esse momento. Falei, imagine um ser normal, né? Você sentiu, né? Eu acho que é cultural. Veja, os vikings, na história da humanidade, sempre queimaram os seus cadáveres. Sempre, sempre. A Índia queima, em vários lugares. Eu acredito até que a nossa espírita, ela falou assim, não, tudo bem, mas só que ela voltou na mente, na hora que foram cremar. Deve ter falado o nome dela. Deveria ter algum familiar ali que a evocou pelo pensamento. Porque se ela estava em outro local, ela só poderia ter sido evocada, algum familiar, falar, espero que ela esteja bem. Quer dizer, na hora ela foi lá naquele local, ela foi ali, então ela percebeu, pode ter sentido uma ardência, mas porque ela ainda não estava totalmente espiritualmente solta da matéria. Porque se ela tivesse solta, ela teria falado pelo pensamento com aquele familiar, olha, eu estou bem, eu estou numa boa aqui no familiar, você fica aí, termina de fazer o que você tem que fazer. Eu acredito que ela não estava pronta, no meu ponto de vista. Nós, espírita, às vezes estudamos bastante, mas não estudamos o prático, a realidade da vida espiritual. Tem muito espírita que nem lê André Luiz, e se for ler outros livros também, eles não estão preparados para esse impacto da vida espiritual. Às vezes a pessoa é boa, tem conhecimento, mas não estudou a ciência espírita. Será que ela era médium? Será que ela incorporava? Será que ela recebia seus protetores? Porque ser espírita, às vezes, está muito longe da realidade da ciência espírita, Márcia. Tecnicamente, o espiritismo hoje, 60% está longe da ciência espírita. Eu digo 60%. E sem medo de errar ainda, hein? 40% dos espíritas têm uma noção de ciência espírita, que é a manifestação, a vida após a morte, a pesquisa e tudo mais. Márcia, fica a critério. Você quer ser cremada? Não? Estou reavaliando. De verdade, olha, eu estou reavaliando. Eu tinha decidido por um lado agora, né? Eu já falei para os meus filhos que eu quero ser cremada. Porque aqui onde foi enterrado o meu marido, e quando eu estava com 140 quilos, ali você vai pôr no caixão em cima do outro túmulo, para você chegar onde você precisa chegar. Porque não é uma coisa organizada, é uma coisa desorganizada. Então, eu imaginei eu com 140 quilos, põe em cima do outro morto, e pega, arrasta o caixão em cima do outro morto, e vai carregando. Aí eu pensei comigo, poxa lá vida, e se solta eu com 140 quilos, né? O fundo não está bem preso, só com aqueles grampos. Aí eu pensei, olha, se der, você me manda cremar. Mas eu não tenho faniquito nenhum, eu, inclusive, adoro fogo.
Se me pôr lá, vou falar, acaba de queimar os vírus, as bactérias, não deixa nada para ninguém. Vira cinza. Eu gostaria que se tornasse cinza. Mas isso é um critério meu. Mas eu não sei lá até onde, como que nós vamos estar com essa facilidade, porque eu estou aqui no fundo, Brasil-Paraguai, Márcia, eu estou aqui no fim do mundo, entendeu? Aqui é a nossa cidadezinha tiquitica. Então, não tem. Nosso cemitério é assim, né? Aquele terreno que ninguém quer. Então, mas meu marido está lá. Eu fico com ele lá. É só me colocar ali lá dentro, que eu Está fico tudo certo. Aham. Tá ok. Está ótimo. Obrigada, viu, dona Araceli? Ok. Sou eu, Eli? Oi. Oi. Eu também gostaria de ser cremada. Eu já pago um plano funeral e esse plano funeral é para ser queimado. Eu tenho meu triplex lá. Eu já tenho um triplex aqui no cemitério, mas eu quero, que já são ocupados por 2, pelo meu pai e pela minha mãe, mas eu gostaria de ser cremada. Eu também acho. Eu acho não tem trabalho para ninguém, não. Fogo, desmanchar toda a gordura, tudo isso. Se puder, quiser usar a pele, doação para tudo, pode usar. Ele foi útil para mim, se for útil para outra pessoa, tudo bem. Se não for, assim. Pode queimar à vontade. Essa é minha opinião. Eu acho, não dê trabalho. Você é gorda, igual eu, não dá trabalho para os outros. Magrinha é uma facilidade. Então, vão ter trabalho de carregar. É isso aí. Né? Então, está tudo certo. Então, hoje nós vamos falar sobre aula prática, como que nós vamos trabalhar. Então, eu vou repetir algumas coisas e vou adentrar mais na nossa aula de hoje. O que é importante para nós? A concentração. A concentração, o que é se concentrar? Concentrar é nós ficarmos ligados no nosso objetivo. Então, quando eu vou até Deus, quando eu faço, eleva teu pensamento e vai ao Criador, você deve buscar na sua mente esse Deus que você ama, soberanamente bom, perfeito, imutável, toda aquela virtude, buscar de maneira cósmica. A energia de Deus, ela passa por nós. Todas as criaturas, todo o orbe, todo o sistema planetário, as megas constelações, tudo passa a energia do Criador. A diferença está que nós, aqui, muito próximo do planeta, é muito denso essa camada mental da força pensamento, e essas energias intoxicantes, essas energias sutis do Criador, nós temos, às vezes, dificuldades de assimilá-la. Não que ela não passe. Ela passe. Passa pelo interior da Terra, passa por todos os mundos, por todos os cosmos, passa pelo Sol, pelas estrelas, por todo lugar. A mente criadora, a mente geradora dessa energia que é de Deus, passa por toda a sua criação. Mas nós, como estamos nessa densidade fluídica da nossa casa, das ruas, de todo esse movimento mental, essas energias, nós não conseguimos registrar, porque teríamos que separá-la desse bloqueio de energias intoxicantes. Então, quando o médium sobe, que ele vai à estratosfera, ele está longe dessa energia intoxicante humana. E ele é capaz, pelo perispírito, absorver, pelo desejo mental, pela sua alma, absorver a energia mental. Por isso que o médium sempre ele deve se preparar e subir. Porque quando nós queremos abrir um trabalho aqui nessa energia mental nossa, da casa, do local, do ambiente, da rua, ela é densa. Então, nós temos dificuldade de manter essa ordem, manter essa disciplina de buscar essa energia. Normalmente, o equívoco é esse. Então, o médium, sempre que ele for orar,
Sempre que ele for fazer o evangelho no lar, quer para o centro espírita, quer para o trabalho, quer para o estudo, quer para ele realizar alguma coisa, ele deve pedir 15 minutos antes, deve rogar a sua equipe para que no horário ela esteja presente. Você vai fazer uma apresentação, você vai colocar lá um programa que você vai colocar, então não adianta você chegar no local e falar, Deus me ajuda, porque o local que você vai falar, vai pôr no microfone ou vai pôr no slide, o local está impregnado. O local já está emburrecido com as ideias de todo mundo lá dentro. Então, se você for abrir, você não vai conseguir. Então, o médium tem que orar antes, higienizar o local, preparar a sua própria bolha, preparar os seus slides, preparar para que seja irradiado, que as pessoas entendam o que você fala. Então, o médium tem que preparar todo esse trabalho da concentração, porque a concentração é o desejo. O que você quer? O seu desejo vai até Deus. O seu desejo é de expor aquele trabalho. O seu desejo é de realizar uma boa prece e que você tenha êxito. Então, esse foi o seu desejo. O desejo é uma vontade, uma emanação da alma. Só que ela tem que preparar, nós temos que ser técnicos e preparar antes. Porque não tem como você sentar no seu carro e você não ter posto gasolina. E você não ter preparado ele para fazer a viagem. Quando ele sai do portão, o carro não tem gasolina e não anda mais. E aí o pneu está furado. Então, é a manutenção, é esse equilíbrio que o médium tem que ter. Sempre antes, vocês estão no 3º ciclo, e daqui para frente, vocês terão que ter essa manutenção de toda e qualquer atividade. Você vai pintar a sua casa? Ok. Você mentaliza as tintas que seja correta, que seja certa, a mistura que seja para pintar e mentaliza a sua casa pintada. Toda pintada, limpinha, sem pingo no chão, tudo arrumadinho. Ai, porque se você botar as tintas, botar lá dentro e tiver essa bagunça fluídica, e se você falar, ai, meu Deus, me ajuda. Não tem mais como te ajudar. Você está dentro da bagunça, aquilo está tudo virado do avesso. É isso que o médium de 3º ciclo vai entender o que seja disciplina. Disciplina. A manutenção do equilíbrio. O fluido mental. Vou falar de coisas mais simples para vocês chegarem. Por exemplo, a pintura da minha casa. Eu vou pintar a minha casa daqui 3 meses. Aí eu começo a orar. E eu rezo só uma vez. Ah, meu Deus, me ajuda a pintar, pôr as tintas. Já dispersou o fluido. O fluido foi disperso. Então, o que mantém um fluido? Eu mentalizar aquela limpeza, aquela pintura, todos os dias, para que aquilo se cristalize e realize. Por essa razão, que a gente fala para o médico, às vezes ele vai levar 3 anos para pôr em ordem a vida espiritual dele. Por quê? A casa espiritual dele está bagunçada, está suja, fora do lugar, tudo desequilibrado. E como ele não tem o hábito de estar constantemente nessa rogativa, quero minha casa limpa, quero minhas flores bonitas, quero tudo produzindo, quero tudo crescendo, quero tudo trabalhando, nós não temos esse hábito. Nós só reclamamos quando dá tudo errado. Mas o que faz a programação é a nossa mente, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Então, quando você precisa realizar alguma coisa, você precisa estar ativa na sua mente, constante, sempre pedindo que abençoe aquela pintura, que abençoe aquele projeto, que abençoe aquela construção, que abençoe as minhas aulas, que abençoe a minha pesquisa. Então, o médium, ele faz uma manutenção. É preciso fazer isso.
Porque se você pensar só uma vez, o fluido vai dispersando. E ele some, ele evapora. Ele volta ao fluido cósmico universal novamente. Toda vez que você tiver um trabalho espiritual, aí você vai fazer um trabalho lá, tem trabalhos densos, pesados, regiões umbralinas, coisa complicada, muito suja. Você, às vezes, não vai conseguir num único trabalho, porque você vai ter que voltar mais vezes lá, até você finalizar, e até você sentir que lá não ficou nenhum fluido. Normalmente, nós, médios, temos essa proposta, pelo menos eu faço. Quando estou realizando um trabalho espírita, e estou fazendo esse trabalho, e eu chego lá, as coisas estão complicadas, eu sinto, porque o fluido denso, pesado, complicado, os espíritos, eu registro. Como a minha equipe já está montada, eu só aciono a minha equipe. Eu só aciono para aquilo que eu estou realizando com a minha mente, que vai ser realizada. Mas pode terminar o trabalho e meu benfeitor falar, não terminou. Você volte para terminar. Então, eu encerro o trabalho e na próxima oportunidade eu volto ali para trabalhar novamente, desintegrar, solver, recolher os espíritos. Se eu fizer a segunda vez, meu benfeitor falar assim, não está pronto, você vai voltar ainda. Eu volto. Quantas vezes o meu protetor ainda disser para mim que eu não finalizei aquele trabalho. E quando eu finalizo de trabalhar nessas regiões mais obscuras, eu peço que detone toda aquela sujeira, que limpe, que queime. Peço para preparar um terreno bem limpinho, bem arrumadinho, bem ajeitadinho, como se fosse fazer uma construção, e entrego aos espíritos construtores, para que eles façam novos locais de atendimento, novos locais onde vão atender os espíritos, escolas, parques de evangelizações, o que pode ser feito. Então, é assim que se cria os postos de atendimento nas regiões umbralinas. É o médium que entra lá e recolhe os espíritos, e depois aquele local é higienizado, restaurado, refeito, e fazem novas construções para que possa ali ser atendido como um pequeno posto de saúde de atendimento aos espíritos. Então, é assim que funciona. A nossa mente é a que realiza, é a que faz, é a que pede para limpar. Por quê? Porque se fosse para os espíritos, deixar a terra limpinha, organizadinha, bonitinha, já tinha acontecido. Por quê? Por que não está tudo limpo? Por que não está tudo organizado? Porque depende exclusivamente da vontade humana. Nós temos a liberdade. Se meia dúzia pode fazer o mal e prejudicar as criaturas, eu tenho certeza que 10, 15, 20 pode fazer todo o bem. Porque é mente contra mente. O mal é a mente. Toda a maldade da terra, dos vivos e dos mortos, eles impregnam e realizam. Só que escuro, sujo, imundo, mal cheiroso. A luz, ela destrói o mal e limpa e refaz. Como os espíritos mal, eles planejam bem, eles são bastante inteligentes. Há planejamento, há dias, horário, e nós não. Nós vivemos de alegre na Terra. Só depois que cai na nossa cabeça, é que nós levamos aquele susto, é que nós somos, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo. Então, ser previdente é algo muito especial. E nós temos que começar doravante a sermos previdentes na nossa família. Quando nós sabemos, fulano está morrendo de inveja, fulano,
já começa a desmagnetizar a inveja, a maldade daquela criatura, porque ela vem com a sua emanação. A criatura invejosa, maldosa, maledicente, malfazer, toda essa peste espiritual dela, aquilo vem junto com ela. Aquilo vem igual um furacão em volta dela. Então, ela entra na minha casa, ela entra no quarto, ela entra na sala, ela entra na cozinha, ela senta no sofá, e a casa vai ficando assim. Por quê? A hora que ela sai, ela deixa impregnada na minha casa ela, o que ela é, os seus sentimentos. É isso que o médium tem que aprender. Então, não adianta eu falar assim, eu não gosto que fulana vem na minha casa porque ela me perturba. Lógico que nos perturba. Mas assim que ela sair do portão, pegar o carro dela, você senta na sua salinha e pede aos espíritos que esterilizem a sua casa. Que tire todas essas impressões, que tire toda essa fala, que tire essas coisas inúteis. Porque às vezes também, quando essas pessoas assim, muito chatinhas, ela está falando besteira, você comece a orar e pedir já ali mesmo, com ela na sua frente, peça para desmagnetizar. Desmagnetiza essa fala, essa conversa, esse oi, com aquela carinha assim amarela, né? Que a gente tem aquela carinha amarela. Parece que está tudo bem, mas não está. Mas você fala, meu Deus, meu anjo da guarda, não deixe esses fluidos caírem aqui na minha casa. Porque tem pessoa que, quando chega perto de nós, parece que ela resolve trazer a desgraça inteira, uma vida inteira de desgraça. E quando ela fala, aquele sentimento, aquelas falas, o passado vem tudo. E é isso que médium tem que aprender, a não deixar cair em volta dele. Isso é uma coisa tão comum, mas médium tem que ficar esperto, tem que ficar inteligente. Inteligente. Fecha os seus olhos e aproveita essa oportunidade reencarnatória de irmos até Deus. Nossas experiências vividas na terra, nós subíamos nas montanhas. Nós ficávamos parados no pôr do sol. Nós buscávamos um meio de contato desde quando nós éramos índios. O sol era Deus, a lua era a mãe. Era a nossa visão estreita ainda do universo. Mas já iniciávamos o caminhar do espírito. E hoje, nós sabemos que a hora que a nossa mente vai até Deus, ela está em Deus. Deus, nosso Pai. Aqui estou, Senhor, em busca do aprendizado, do meu aprimoramento, Pai. Não é fácil a alma ficar inteligente. Nós ainda somos broncos, Senhor. Mas estamos em via de crescimento, elaboração, conquista. E eu te rogo, Pai amado, que as suas emanações de inteligência, de capacidade, de administração, de disciplina, eu possa aurir das vossas energias, Pai. Trazer isso para mim, para minha alma, trazer para o meu perispírito. Peço, Pai amado, autorização para buscar as energias solares. Vá ao sol. Coloque o sol em você. Toda essa força elétrica do sol, essa expansão que ele emite, essa luz, peça que te toque todo o seu perispírito, movimenta todos os seus centros de força, movimenta a sua inteligência, vai na sua mente, faça com que essa energia do sol chega na sua epífise, toda a sua corrente mental elétrica, toda a eletricidade do seu cérebro,
toda essa eletricidade no seu sistema nervoso central. Busque essas partículas solares de eletricidade, de forças eletromagnéticas, para que seu corpo físico se cure. Peça para expulsar as suas doenças, que essa eletricidade vai passando no seu corpo e lance fora tudo o que é desnecessário, doentio, intoxicante. Busque a energia do nosso sistema solar. Nós temos planetas como Júpiter, que trabalha, emite ondas de justiça. Então, peça que venha para nós o entendimento da justiça mais soberana, mais sábia, mais bondosa, mais próspera. Peça pela lua, que ela emite os raios solares, ela emite a luz solar que bate nela, e ela emite a luz branca. Agradeça esse astro nosso, que ali estão todos os espíritos protetores da Terra, todos os guardiões da Terra, a polícia planetária. E aí ela vai dividindo na escala, até que ela chega aqui embaixo na rua. Então, ela vai dividindo por equipes, cada qual atende um determinado espaço, e todos eles trabalham em conjunto, auxiliando os moradores da Terra, auxiliando a todas as criaturas. Então, é importante que nós, médiuns, saibamos usar toda essa capacidade de proteção do planeta Terra, para que essas energias venham até nós e nos auxiliem também a tocar, a acordar, despertar o planeta Terra. Então, venha até o Cristo, vá até Jesus, converse com Ele, fale para Ele que você quer trabalhar, quer ser um cristão trabalhador da última hora, queremos fazer algo, queremos aproveitar esta encarnação, que a nossa mente seja útil e agradável a Deus, para desenvolver a inteligência, a capacidade do nosso espírito, termos disciplina, organização. Peça aos espíritos consoladores que eles venham te auxiliar no estudo, no aprendizado onde você precisa, que te leve à noite às grandes escolas, às faculdades, às suas pesquisas, aos seus conhecimentos. Peça que te ajude. Peça aos seus pretos velhos, aos seus índios, aos seus caboclos, que venham que te auxiliem, que te leve para aprender, para estudar, para preparar e estudar, organizar as defesas, organizar a administração das suas defesas, administração da defesa do teu lar, para você organizar como você vai criar a defesa no seu lar, como você vai criar as bolhas fluídicas, como você vai criar os meios de proteção para o seu lar. E agora, nós vamos fazer uma proteção para o nosso lar. Quem estudou, quem já ouviu, vamos colocar em volta de nós a cor azul. Vá até você, respire
Respire em você, em volta do seu corpo. Mentalize agora uma bolha azul. Uma bolha azul. Para que ela não deixe penetrar as ondas que são enviadas, quer através dos satélites, quer por qualquer emissão de onda. Peça neste momento que esse bloqueio azul bloqueie você para a não entrada dessas vibrações oriundas satelitais, oriundas das mentes desequilibradas pelos cientistas, por aqueles que não têm o que fazer e fazem experiência conosco, humanos. Coloque na volta da sua casa, na telha da sua casa, no alto. Coloque uma bolha azul para que ela crie uma transferência de energia. A Terra é azul também. Ela também tem a sua proteção azul. Então, peça que forme essa proteção, que você vai plasmando na sua casa. Lembra que você vai ter que pôr por vários dias, até ela cristalizar. Se você colocar só hoje, ela vai dissolver e vai sumir. Coloque um capacete nas crianças para impedir que essas energias emitidas pelos satélites, pelos aviões, pelos drones, pelos aviões não pilotados, transmitido pelas inteligências artificiais, que não tem sentimento com quem está aqui embaixo. Então, peça neste momento o impedimento de toda e qualquer energia que possa danificar a mente. Vai fechando os seus filhos, vai fechando as suas crianças, vai pondo as suas bolhas fluídicas, para que a nossa família não fique vulnerável às emissões de ondas que mexem nas forças eletromagnéticas do nosso perispírito, que mexe no nosso DNA, que mexe no nosso corpo físico, criando doenças e enfermidades. Crie uma forma de impedimento. Nós somos mais inteligentes. E sabemos usar o fluido cósmico universal. Então, dê esse colorido na sua casa, no seu carro, no seu estabelecimento, na sua fábrica, no seu trabalho, naquilo que é importante para você, no centro espírita, na aula de evangelização, na aula de estudo, de aprendizado. Em toda e qualquer atividade sua, vai criando a proteção azul para que os raios emitidos, quer de micro-ondas, quer de qualquer outro aparelho, quer que estejam no mar, peça a sua equipe de trabalho para fazer um espelho refletor, um espelho refletor, manda de volta para o emissor.
manda de volta para o emissor. Coloque um espelho. Use a sua vontade. Use o seu desejo. Peça aos grandes espíritos. Peça à grande esquadra de polícias planetárias que não deixe esses raios tocar nas nossas mentes, que vão criando defesa para os povos, para as nações, para as cidades, para os locais. Mas reforce o seu trabalho, reforce o seu lar, para a manutenção e o equilíbrio, e detone as fontes negativas. Detone as fontes negativas da emissão de ondas controladoras da mente. Peça para solver se você tiver qualquer chip, qualquer condição de manter esta onda de receber. Tire qualquer chip, desde o micro ao macro. Tire toda e qualquer ação do grafeno em você. Toda e qualquer ação da partícula do grafeno e de outras partículas, para que você não se torne uma antena da maldade humana. Tire todos esses aparelhos. Envie de volta ao ponto de origem. Cada qual que fique com o que é seu. E nós ficaremos com somente aquilo que nos pertence. E cada qual que fica é a sua mente, é o seu desejo, é a sua vontade de libertação. E tire todas essas ideias nocivas de doenças da mente, doenças mentais, desequilíbrios mentais. Vai retirando, limpando a sua família, pedindo a desintegração, ou lançando na terra, faça uma transferência, lançando na terra novamente todos os minerais, toda essa fonte de um possível chip, porque de qualquer forma ele vem do mineral. Então, lance novamente no mineral. Solva, desmanche, desmagnetize toda e qualquer emissão de onda em que ela controle a sua mente, a minha mente, a mente de qualquer pessoa. Tirando esse controle mental. Devolva na terra. Exploda no ar. Lance nas águas. Lance no fogo. Derreta. Derreta todos os minérios. Derreta as antenas. Derreta os aviões não pilotados. E assim por diante. É o seu conhecimento. Então, liberte você. Liberte a sua família. Liberte o seu lar. É inteligência contra a inteligência. É a inteligência maligna contra a inteligência com conhecimento.
Quem pode mais, chora menos. Então, limpe seu lar. Coloque a proteção azul. E mantenha tudo equilibrado sob seu controle. Que as suas preces, as suas orações, mantenham o equilíbrio mental de tudo isso. Peça neste momento que os anjos guardiões, as equipes de trabalho, estejam a posto. Toda a sua defesa, toda a equipe de guarda, toda a equipe de retaguarda, armados, com armas desintegradoras de qualquer energia. Coloque neste momento os espíritos, os guardiões, para ir e voltar com seus filhos da escola, da rua, da calçada, de qualquer lugar. Coloque os guardiões nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. E vai deixando proteção máxima para a sua família. Pedindo para proteger as suas plantas, seus alimentos, sua despensa, sua geladeira, seu freezer, sua água. Roga aos espíritos que mantêm tudo limpo, tudo organizado, tudo bonitinho. Uma vida saudável que Deus nos criou. Agradeça esse grande amparo do Criador. E eleva teu pensamento. E agradeça profundamente a Deus, a todos os espíritos, a Jesus, a toda esta equipe. O nosso profundo agradecimento por velar por nós, cuidar de nós, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Rogamos, Senhor, que vele por eles para a manutenção das famílias vindouras. Proteja tudo isso, Senhor. E neste momento de alma enternecida, nós encerramos esse trabalho. E eu rogo neste momento que as nossas equipes de trabalho passe por todas as nossas bacias. E neste momento eu rogo a Poseidon, capitão dos 7 mares, que passe neste momento e recolha todos os espíritos para as grandes ilhas, Senhor, no Pacífico, socorrendo todas as entidades para as escolas espirituais. Rogo carinhosamente à mãe menininha do Granduá para que recolha todos os seus espíritos, todos os médios, todos os trabalhadores, para que neste momento retorne às colônias espirituais, para se prepararem, Senhor, para um futuro melhor. Rogo a Pai João de Aruanda, como a todos aqueles que estão ao seu redor, para que neste momento recolha todos os médiuns, recolha os caídos, combalidos, os aflitivos, perdidos, angustiados, que sejam aliviados, Senhor, nas grandes colônias espirituais, estudando e se preparando para novas reencarnações. Rogo carinhosamente neste momento, pelos católicos, pelos crentes, pelos evangélicos, pelos místicos, pelos esotéricos e tantos outros credos, todos aqueles que vieram até a mim,
em busca de socorro. Rogo às equipes espirituais que vão socorrendo, que vão levando todos os espíritos para as escolas, para os parques de evangelização, para os prontos socorros e para os educandários. Rogo carinhosamente a Allan Kardec, a Bezerra Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire e Francisco de Assis, para que neste momento recolha todos os espíritas, passe em todos os espíritas, passe nos médios, passe nos falidos, nos caídos, nos combalidos, nos aflitivos, todos aqueles, Senhor, compromissado como médiuns da última hora, que sejam neste momento amparados pelas energias do Criador, pelas energias cristãs, para cumprirem as suas metas, Senhor. Abençoa todo este grupo de trabalho. E carinhosamente, Senhor, eu peço por todas as bacias de todos os médiuns, de todos os trabalhadores, que as suas equipes de trabalho recolham todos os espíritos familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos, todos aqueles que vieram até nós em busca de socorro e de alívio, que sejam levados para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, que reine a paz, Senhor, que reine a alegria, que reine a felicidade, que o nosso trabalho tenha sido útil, Senhor, e agradável a Ti. E neste momento nós encerramos nosso trabalho socorrista. Suba, vá até Deus, ao sol, respire, respire, busque a energia de Deus, busque as energias solares, cósmicas, do grande fluido cósmico universal, a energia do Cristo. Recompõe a sua alma de amor, de fraternidade, de caridade, de bondade, de êxito, de vitória, de beleza, de produtividade, de trabalho, muito trabalho. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar aqui agora. Respire o cosmo. Respire o cosmo. Respire o cosmo. Até a sua mente receber toda a energia cósmica do Criador, absorvendo a energia do Criador. Calma, harmonia, vitória. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agradeço às equipes espirituais de todos os médiuns
pelo trabalho presente. Nosso profundo agradecimento. Muito obrigada. Muito obrigada.